Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia. Desde em que a Igreja recorda São Cosme e São Damião, aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco ao Deus da vida. Oremos. Fazei, Senhor, que toda a nossa atividade tenha em vós o seu início, o seu princípio e em vós o seu fim, para a honra e glória do vosso nome e edificação das nossas almas. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a nossa caminhada com o Senhor, através da Palavra do Senhor. E a Palavra do Senhor deste dia, extraída de São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Um dia, quando Jesus orava em particular, estando com ele apenas os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, outros Elias, outros um dos antigos profetas ressuscitado. Disse-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: o Messias de Deus. Ele proibiu-lhes formalmente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, tem de ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, continuamos a palavra do Senhor, que ontem eu, citando o Papa Bento XVI, na sua grande obra Jesus de Nazaré, falava sobre a questão de que a obra levantava uma questão pertinente. Quem é Jesus? O Papa Bento XVI dizia-nos que os Evangelhos trazem implícita e de certa forma explicitamente esta questão. Quem é Jesus? E é exatamente esta questão que hoje, de maneira muito explícita, Jesus dirige aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Atenção, lembro-me de uma homilia feita há uns anos em Toguinhó e também em Bagunti, na Junqueira, na altura, e lembro-me de falar da seguinte maneira: Jesus não pergunta aos apóstolos, aos seus discípulos, por curiosidade. Ele é omnisciente. Jesus sabe tudo. Então, por que razão, por que motivo, Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Será que Jesus quer, através dos apóstolos, saber a opinião da multidão? Jesus sabe qual é a opinião da multidão. Então, se Jesus sabe a opinião dos discípulos, se Jesus sabe a opinião da multidão, por que razão Jesus faz esta pergunta aos apóstolos? Aqui vale a pena recordar o grande mestre da filosofia, Sócrates. Sócrates usava a maêutica. A maêutica, é um método filosófico em que Sócrates ajudava o discípulo a gerar, a engendrar a ideia, o pensamento, a perceber através das perguntas que Sócrates fazia ao seu discípulo qual era a resposta. Sócrates, através da pergunta, fazia com que o discípulo entrasse em si e percebesse a questão. Através de uma pergunta retórica, porque Sócrates sabia qual era a resposta, assim como Jesus sabe qual é a resposta, mas Jesus pergunta para que o discípulo tome consciência, através da resposta que vai dar,
quem é Jesus? Ou seja, é um método pedagógico, um método educativo do ponto de vista do saber. Jesus pergunta para que, o discípulo responder, aprenda, tome consciência, recapacite, reformule aquilo que pensa realmente sobre Jesus. Quem é Jesus? A multidão tem uma resposta e é bonito perceber este desdobramento da resposta. Eles começam por dizer que quem dizem as multidões então dizem João Batista, Elias, um dos antigos profetas. Mas é curioso que temos duas perspectivas aqui. Jesus primeiro pergunta quem dizem as multidões, o genérico, o global, quem dizem os homens, e depois parte para o mais subjetivo possível, para o mais individual. Quem dizem vocês, quem dizes tu que eu sou? Ou seja, a pergunta passa do universal para o particular, do geral para o particular. E Jesus, não é que Jesus estava preocupado com a resposta do universal, do geral. Jesus queria ouvir a resposta do particular, ou seja, de cada um deles, para que eles pudessem refletir sobre aquilo que estavam a dizer. Jesus diz: quem dizem os homens? Quem dizes tu? É a mesma pergunta que o Senhor hoje coloca-nos. Quem sou eu para ti? Que significado tenho eu para ti? Porque responder quem é Jesus é essencialmente responder qual é a importância, a relevância que Jesus tem na minha vida. A presença ou a ausência de Jesus é fundamental na minha vida? É preponderante na minha vida? É através da resposta a esta questão que nós chegaremos à compreensão do grande mistério da nossa salvação. Cristo é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O nome Jesus significa Deus salva. E a partir do momento que eu compreendo que Jesus é o meu Salvador, a partir do momento em que eu compreendo que Jesus deu a vida por mim, a partir do momento que eu compreendo que Ele, de maneira oblativa, de maneira na sua gratuidade, foi capaz de morrer por mim para que eu tivesse vida e vida em abundância, então chego à compreensão plena deste verdadeiro e grande mistério. Meu irmão, minha irmã, que neste dia tu e eu possamos responder a esta mesma questão do coração aberto. Quem é Jesus? Procura responder no teu dia a dia esta questão de maneira existencial. Não responda apenas de maneira teórica. Que na vida, que nas escolhas, que nas opções de cada dia, possas dar uma resposta taxativa. Quem é Jesus? Para ti, na tua vida, nas tuas opções, nas tuas escolhas, na tua maneira de agir, de pensar e de sentir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.